Hoje vou contar a história de Fernanda, uma designer tranquila. Ela deu abrigo à irmã em crise, mas não imaginava que viria um casal de folgados, crianças destruidoras e até roubo de cartão. Hoje, quando descobriu a traição, a vingança foi o ápice. Vamos ver esse drama familiar que vai te deixar tenso. Fernanda olhava pela janela do seu apartamento em Curitiba enquanto acariciava Thor, seu gato laranja. O apartamento de 2 quartos era pequeno, mas era seu refúgio. Depois de anos de luta, ela se mudou para a capital paranaense após se formar em design gráfico e depois de 2 anos de muito trabalho, finalmente conseguiu pagar um lugar decente. De repente, o celular vibrou. Era Patrícia, sua irmã mais velha. Fernanda, preciso falar com você sobre uma coisa importante. A voz suplicante já era um sinal de alerta. Patrícia sempre usava esse tom quando queria algo. Fernanda respirou fundo antes de responder. Oi, o que foi, Pati? Olha, o Marcos perdeu o emprego na fábrica e a gente tá pensando em se mudar aí pra Curitiba. Então, você acha que a gente podia ficar aí com você uns 3 meses? Só até a gente se estabilizar. Fernanda sentiu um nó no estômago. 3 meses no seu apartamento minúsculo, com 2 crianças pequenas. Mas como dizer não para a própria irmã? Dias depois, a mudança foi pior do que Fernanda imaginara. Chegaram num domingo à tarde. Patrícia com 5 malas gigantes, Marcos com mais 3 malas e uma caixa de ferramentas. Lucas, de 5 anos, com uma mochila de dinossauros cheia de brinquedos barulhentos. E Sofia, de 3 anos, chorando porque não gostava do cheiro do prédio. No primeiro dia, os problemas começaram. Sofia gritava cada vez que via Thor ou Luna. Marcos insistia que os gatos deveriam ficar trancados no banheiro. Patrícia reclamava que gato dá alergia em criança. A bagunça era incontrolável. Lucas rabiscou a parede do corredor com caneta permanente. Sofia derrubou um pote de glitter na sala, que ficou brilhando por semanas. As crianças descobriram o estoque de ração e fizeram uma chuva de biscoito no quarto de hóspedes. Além da falta de respeito com o espaço, usavam os copos especiais de Fernanda para servir suco de caixinha e deixavam toalhas molhadas em cima do sofá. Marcos tomava cerveja no sofá e deixava as latinhas vazias pela sala. Na 4ª semana, Fernanda chegou ao trabalho com olheiras profundas. Sua colega Camila notou imediatamente. Fernanda, você parece um zumbi. O que está acontecendo? Fernanda desabafou durante o horário do almoço. É a minha irmã. Ela veio por 3 meses e já tá claro que não pretende sair nunca. As crianças destruíram metade do meu apartamento. Usam minhas coisas sem pedir e ainda reclamam dos meus gatos. Camila franziu a testa. E você já conversou com eles sobre limites? Já. Mas a Patrícia sempre diz: Ah, mas é família. Criança é assim mesmo. Você não entende por que não tem filhos. Foi então que Ricardo, o chefe, se juntou à conversa. Fernanda, passei por algo parecido com um primo. Se você não colocar limites agora, eles vão sugar sua energia, seu dinheiro e sua paz. Não deixe a culpa familiar te cegar. Aquela conversa foi o empurrão que Fernanda precisava. 2 meses se passaram. Nada de emprego para Patrícia ou Marcos. Fernanda já estava exausta. Foi quando aconteceu o inacreditável. Ela chegou em casa numa quinta-feira à noite e encontrou a despensa abastecida com produtos premium. Azeite importado, carnes nobres, sabonete líquido de bebê daquela marca cara. Até um vinho caro que ela nunca compraria. Finalmente. Zrenia Fernanda. Eles devem ter arrumado emprego e estão ajudando. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, decidiu verificar seu extrato bancário no celular. Foi quando viu. Seu coração acelerou. Aquele era o cartão antigo que ela guardava na gaveta do escritório para emergências. Como alguém tinha usado? Com mãos trêmulas, Fernanda foi até o escritório e abriu a gaveta. O cartão ainda estava lá, mas o envelope estava aberto. Foi então que percebeu. Patrícia tinha fuçado suas coisas, anotado os números do cartão e feito compras online em seu nome. Fernanda não confrontou imediatamente. Ela planejou cada detalhe. Bloqueou o cartão e ligou para o banco, contestando a compra. Marcou uma consulta com um advogado para entender suas opções legais.
Pesquisou imóveis baratos na cidade natal da irmã. E, só por gentileza, comprou um cadeado novo para a porta. No dia D, ela agiu. Trocou a fechadura enquanto eles estavam no shopping. Empacotou todas as coisas deles, incluindo roupas sujas e fraldas usadas. Deixou as malas na portaria com um bilhete. Boa viagem de volta. Quando Patrícia e Marcos chegaram e viram as malas, o caos se instalou. Como você pode fazer isso comigo? Sou sua irmã. Fernanda, calma, respondeu. Família não rouba cartão de crédito. Vocês têm 30 minutos para sair antes que eu chame a polícia. Depois, de volta à cidade natal, Patrícia e Marcos foram morar com os pais de Fernanda. Em menos de um mês, as crianças quebraram o vaso chinês que era a herança de família. Marcos esqueceu de pagar a conta de luz 3 meses seguidos. Patrícia reclamava diariamente da comida e da limpeza. A mãe de Fernanda ligou chorando. Filha, você tinha razão. Eles são insuportáveis. Agora eu entendo o que você passou. Fernanda apenas sorriu e continuou acariciando Thor, que ronronava feliz no sofá. Finalmente, em paz. Moral da história: sangue não é licença para abuso. Coloque limites. Ou vire refém na própria vida. E aí, galera, agora é sua vez. Conta pra gente nos comentários. Time Fernanda? Tá certíssima. Folgado tem mais é que se lascar. Time Patrícia? Se é que existe alguém. A família podia ter dado mais uma chance? Já passou por algo parecido? Conta como foi sua vingança. E se você fosse a Fernanda, o que teria feito diferente? Comenta antes que a Patrícia pegue seu cartão. Vamos ver quem manda a melhor história nos comentários. Quem sabe não vira um próximo vídeo?